Quinta-feira, depois da Santíssima Trindade. Tema 40. O Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Solenidade. Pontos a meditar. 1. Amor e veneração por Jesus sacramentado. 2. Alimento para a vida eterna. 3. A procissão do Corpus Christi. Esta solenidade remonta ao século XIII, quando começou a ser celebrada na Diocese de Liege, e o Papa Urbano IV estendeu-a a toda a Igreja em 1264. Tem por fim prestar culto à presença real de Cristo na Eucaristia, um culto que, conforme já era descrito por Urbano IV, deve ser popular, refletido em hinos e em alegria. A pedido do Papa, São Tomás de Aquino compôs para o dia de hoje 2 ofícios que alimentaram a piedade de muitos cristãos ao longo dos séculos. A procissão com o ostensório pelas ruas engalanadas testemunha a fé e o amor do povo cristão por Cristo que volta a passar pelas nossas cidades e aldeias. A procissão nasceu ao mesmo tempo que a festa. Nos lugares onde esta festa não é de preceito, celebra-se como dia próprio, no domingo seguinte ao da Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Lauda Sion Salvatorem. Louva Sião o Salvador. Louva o guia e o pastor com hinos e cânticos. Hoje celebramos esta grande solenidade em honra do mistério eucarístico. Nela se unem a liturgia e a piedade popular, que não economizaram talento e beleza para cantar o amor dos amores. São Tomás compôs para este dia os belíssimos textos da missa e do ofício divino. Hoje devemos dar muitas graças ao Senhor por ter permanecido entre nós, desagravá-lo e mostrar-lhe a nossa alegria por tê-lo tão perto. Adoro-te devote, latens deitas. Adoro-vos com devoção, Deus escondido. Dir-lhe-emos hoje muitas vezes na intimidade do nosso coração. E na nossa visita ao Santíssimo, poderemos continuar a dizer-lhe devagar, com amor: não vejo as chagas como Tomé, mas confesso que sois o meu Deus. Fazei que eu creia mais e mais em vós, que em vós espere, que vos ame. A fé na presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia levou a devoção a Jesus sacramentado também fora da missa. Nos primeiros séculos da Igreja, começaram a conservar-se as sagradas espécies para se poder ministrar a comunhão aos doentes e aos que, por terem confessado a sua fé, se encontravam nas prisões, à espera de serem martirizados. Com o passar do tempo, a fé e o amor dos fiéis enriqueceram a devoção pelo corpo do Senhor e levaram a tratá-lo com a máxima reverência e a dar-lhe culto público. Desta veneração, temos muitos testemunhos nos mais antigos documentos da Igreja, e foi ela que deu origem à festa que hoje celebramos. O amor à Eucaristia pode manifestar-se de muitas maneiras. É a bênção com o Santíssimo, é a oração diante de Jesus sacramentado, são as genuflexões feitas com verdadeiros atos de fé, como verdadeiros atos de fé e de adoração. E dentre essas devoções e formas de culto, merece especial menção a solenidade do Corpus Christi, como ato público tributado a Cristo presente na Eucaristia. A Igreja e o mundo têm uma grande necessidade do culto eucarístico. Jesus espera-nos neste sacramento do amor.
Não regateemos o nosso tempo para ir encontrá-lo na adoração, na contemplação cheia de fé e desejosa de reparar as graves faltas e delitos do mundo. Não cesse nunca a nossa adoração. O dia de hoje deve estar especialmente cheio de atos de fé e de amor a Jesus sacramentado. Se participarmos da procissão, acompanhando Jesus, deveremos fazê-lo como aquele povo simples que, cheio de alegria, ia atrás do Mestre nos dias da sua vida na terra, manifestando-lhe espontaneamente as suas necessidades e dores, como também a felicidade de estarem com ele. Se o virmos passar pela rua, exposto no ostensório, dar-lhe-emos a saber do íntimo do coração tudo o que representa para nós. Adoremo-lo com reverência e com devoção. Renovemos na sua presença o oferecimento sincero do nosso amor. Digamos-lhe sem medo que o amamos, agradeçamos-lhe esta prova diária de misericórdia, tão cheia de ternura, e fomentemos o desejo de nos aproximarmos de da comunhão com confiança. Eu me surpreendo diante desse mistério de amor. O Senhor procura como o trono o meu pobre coração, para não me abandonar se eu não me afasto dele. Nesse trono, que é o nosso coração, Jesus está mais alegre do que no mais esplêndido ostensório. 2. O Senhor alimentou o seu povo com a flor do trigo, e com o mel do rochedo o saciou. Recorda-nos a antífona de entrada da missa. Durante anos, o Senhor alimentou com o maná o povo de Israel no deserto. Esse povo é imagem e símbolo da igreja peregrina e de cada homem que caminha para a pátria definitiva, o céu. E o maná é figura do verdadeiro alimento, a Sagrada Eucaristia. Esta é o sacramento da peregrinação humana. Precisamente por isso, a festa anual da Eucaristia, que a Igreja celebra hoje, contém inúmeras referências à peregrinação do povo da aliança pelo deserto. Moisés recordará frequentemente aos israelitas essas intervenções prodigiosas de Deus em favor do seu povo, para que não esqueças o Senhor teu Deus, que te tirou da escravidão do Egito. Hoje é um dia de ação de graças e de alegria, porque o Senhor também quis ficar conosco para que nunca nos sentíssemos perdidos, para nos alimentar, para nos fortalecer. A Sagrada Eucaristia é viático, isto é, alimento para o longo caminho da vida em direção à verdadeira vida. Jesus acompanha-nos e robustece-nos aqui na terra, que é como que uma sombra comparada com a realidade que nos espera. E o alimento terreno é uma pálida imagem do alimento que recebemos na Sagrada Comunhão. A Sagrada Eucaristia abre o nosso coração para uma realidade totalmente nova. Embora celebremos esta festa apenas uma vez por ano, a Igreja proclama todos os dias esta felicíssima verdade. Jesus Cristo entrega-se todos os dias aos homens como alimento e fica com eles no sacrário para ser a fortaleza e a esperança de uma vida nova, sem fim nem termo. É um mistério sempre vivo e atual. Senhor, obrigado por teres ficado conosco. O que seria de nós sem ti? Aonde iríamos para restaurar as forças e pedir alívio? Como nos facilitas o caminho permanecendo no sacrário. Três. Certo dia, o Senhor deixava a cidade a caminho de Jerusalém e passou por um cego que pedia esmola à beira da estrada. Ao ouvir o barulho da pequena comitiva que acompanhava o mestre, o cego perguntou o que era aquilo. E os que estavam ao seu lado responderam: é Jesus de Nazaré que passa. Se hoje, em tantas cidades e aldeias onde se vive esse antigo costume de levar Jesus sacramentado em procissão pelas ruas, alguém perguntasse, ao ouvir também o rumor da multidão, o que está acontecendo, poderiam responder-lhe com as mesmas palavras que se disseram a Bartimeu: é Jesus de Nazaré que passa. É ele mesmo que percorre as ruas, recebendo a homenagem da nossa fé e do nosso amor. É ele mesmo.
E como no caso de Bartimeu, também o nosso coração deveria inflamar-se e gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Senhor, que passa abençoando e fazendo bem, terá compaixão da nossa cegueira e de tantos males que por vezes afligem a nossa alma. Porque a festa que hoje celebramos, com uma exuberância de fé e de amor, quer romper o silêncio misterioso que circunda a Eucaristia e tributar-lhe um triunfo que ultrapassa os muros das igrejas para invadir as ruas da cidade e infundir em toda a comunidade humana o sentido e a alegria da presença de Cristo, silencioso e vivo, acompanhante do homem peregrino pelos caminhos do tempo e da terra. E isto cumula-nos o coração de alegria. É lógico que os cânticos que acompanham Jesus sacramentado, especialmente neste dia, sejam cânticos de adoração, de amor, de profunda alegria. Cantemos ao amor dos amores, cantemos ao Senhor. Deus está aqui, vinde adoradores, adoremos Cristo Redentor. Pange língua, glorioso. Canta, ó língua, o mistério do glorioso corpo de Cristo. A procissão solene pelas ruas da aldeia e cidades é de origem muito antiga e constitui um testemunho público da piedade do povo cristão para com o Santíssimo Sacramento. Neste dia, o Senhor toma posse das nossas ruas e praças, atapetadas em muitos lugares com flores e ramos. Para esta festa, projetaram-se magníficos ostensórios. Muitos serão os cristãos que hoje acompanharão o Senhor, que sai em procissão, que sai ao encontro do que os querem ver, fazendo-se em contradiço dos que não o procuram. Jesus aparece assim, uma vez mais, no meio dos seus. Como reagimos perante essa chamada do Mestre? A procissão do corpo de Deus torna Cristo presente nas aldeias e cidades do mundo. Mas essa presença não deve ser coisa de um dia, ruído que se ouve e que se esquece. Essa passagem de Jesus lembra-nos que devemos descobri-lo também nas nossas ocupações habituais. A par da procissão solene desta quinta-feira, deve avançar a procissão silenciosa e simples da vida comum de cada cristão, homem entre os homens, mas feliz de ter recebido a fé e a missão divina de se conduzir de tal modo que renove a mensagem do Senhor sobre a terra. Peçamos, pois, ao Senhor que nos conceda a graça de sermos almas de Eucaristia, que a nossa relação pessoal com Ele se traduza em alegria, em serenidade, em propósito de justiça. E assim facilitaremos aos outros a tarefa de reconhecer em Cristo, contribuiremos para colocá-lo no cume de todas as atividades humanas. Cumprir-se-á a promessa de Jesus: eu, quando for exaltado sobre a terra, tudo atrairei a mim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.